Oi, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando sobre essa questão referente aos tipos ideológicos de partidos, né? A gente parou na parte histórica porque tá ficando muito pesado, né? Não tem por que a gente tentar engolir tudo de uma vez só, né? Então é mais fácil a gente ir trabalhando por partes, devagarinho, com bastante calma e Jesus no coração, ou qualquer outra coisa que você queira ter no seu coração, além de sangue, né? Que é bem importante. E aí a gente parou em qual momento? Vamos ver. A gente parou aí no século XIX e XX, né? E aí a gente parou nessa questão dos movimentos contra os partidos né, que hoje em dia a gente identifica como esquerda. É porque é o que eu falei, né? Esses nomes eles surgem com o tempo, são uma classificação didática, né? É igual você separar a história em séculos e décadas. Se você for estudar mesmo, é muito relativo essa classificação, essa contagem do tempo. Então, assim, a gente separa para ser didático para a gente poder estudar. Porque se ficar aparecendo assim um oceano cheio de palavras e informações soltas, você entra em pânico, você não consegue entender. Então, resumindo a história começa da humanidade, né? Lá com o homem nas cavernas, fazendo desenho na pintura rupestre. E em algum momento esse homem, ele virou agricultor. Depois que ele virou agricultor, ele começa a se organizar socialmente, até que algum dia alguém acha que um deles é inspirado ali na figura divina, representante dos deuses na Terra, e essa pessoa começa a governar. Surgem os impérios e monarquias. E aí esses impérios e monarquias, eles surgem e se tem uma pirâmide social muito bem desenhada, que é a nobreza, o clero, e lá embaixo, apesar de ser a maior parte, relegados para o último ponto, último momento, última instância, a população. Os plebeus, né? Pessoas comuns, né? Não eram nem tão importantes para serem do clero e não tinham nem tanto dinheiro para serem da nobreza. Então, assim, ficavam ali relegados a pestes e doenças e a fome e a miséria e tinham um controle muito grande da igreja, né? Então não existia esse negócio de você é esquerda, você é direita, não tinha isso. É assim, você é a favor do imperador ou não? Não. Fogueira? Sim. Ótimo. Missa todos os domingos, por favor, para você continuar entendendo e continuar justificando aí na sua cabecinha por que ele pode ter um banquete todas as noites e você morrer de fome. É Jesus, é vontade de Deus, aprovação divina. Então, assim, tem essa história. Só que esses regimes, né, as pessoas começam a questionar, né? Gente, nós somos a maioria, por que a gente está passando fome para essa galera tá tendo banquete? E aí começam a ter revoluções, Revolução Inglesa, Francesa, Revolução Americana, coisas nesse sentido. E nessas revoluções, o que você tem? Uma quebra com o sistema imperial. Você, né, acabou, rei. E aí as pessoas começam a se dividir em pessoas a favor desses movimentos e pessoas contra. Então eles se dividem. Ou então, dentro do mesmo movimento, igual na Revolução Francesa, e isso aconteceu bastante, você tinha tentativa de derrubada do poder, mas você tinha uma ala mais radical e uma ala mais moderada. A ala mais radical queria que cortassem as cabeças de todos os governantes, de todas as pessoas ligadas à nobreza e ao império. E a ala mais moderada queria só que elas fossem destituídas do poder, pegassem as malas dela e, rapaz, foram para outro lugar. Né? Então você tem dentro do mesmo movimento, às vezes, essas cisões, o que é muito comum. Né? E depois disso, a gente tem, por exemplo, o desenvolvimento de outras ideias, né? Como depois que o Estado cai, o Estado imperialista, os Estados imperiais, os Estados como impérios, centrados nas figuras deles, caem, você tem aquele movimento de liberdade, né? Só que isso só não serve, a gente precisa de outros direitos. Porque só ter liberdade, a gente fica sozinho, por conta própria, e as pessoas que têm dinheiro continuam tendo, e as que não têm continuam não tendo. Então, a desigualdade da pirâmide hierárquica social desaparece, mas as desigualdades reais estão aí batendo na nossa porta do mesmo jeito. Então, você precisava de meios para combater essas desigualdades. E aí surge a presença do Estado um pouco mais forte nos modelos já aí republicanos que a gente, né, tem hoje, consolidados na maior parte do mundo, e esse Estado começa a desempenhar um grande papel. Mas aí o que acontece é o seguinte, a gente já está acostumado então com a ideia de que a gente tem direitos, tem que ter direitos, precisa assegurar esses direitos, e, por exemplo,
nessa época, você tinha pessoas que eram consideradas liberais, que eram a favor desse progresso, do livre comércio, então não era o rei, não era o Estado que tinha que controlar nada. Pessoas da burguesia, né, que eram comerciantes que estavam ascendendo socialmente por esse comércio, e essas pessoas elas começam a ser liberais, né? Se identificam como liberais, começam a dar nome aos bois, né? E em contraposição aos liberais, por exemplo, surgem os conservadores. Ponto. São grupos ali de afinidade. Mas, né, como nem tudo são flores, em contraposição a esses modelos de Estado, garantidores de direitos e tudo mais, surgem alguns movimentos políticos, como, por exemplo, o socialismo e o comunismo, que não eram contra o governo, né, o papel do Estado, eram a favor de uma intensificação de uma revolução social, com uma ressignificação desse papel desse Estado, para que ele pudesse, por exemplo, chegar no comunismo ao ponto de você ter ali uma ditadura do proletariado, uma inversão quase da pirâmide social. Mas você também tinha coisas ali que eram antagonistas a esse movimento. Então, uns estavam acreditando até demais na força do Estado e na redução de desigualdades, como os movimentos socialistas e comunistas. E, contrário a eles, você tinha, por exemplo, a ascensão de movimentos do fascismo e do nazismo, que eram com contrastes ali muito importantes, que usavam, por exemplo, a eugenia, a limpeza social, que falavam que havia apenas uma raça pura, movimentos fascistas ali de, né, você vilipendiar imigrantes, no movimento nacionalista, provocando guerras, autoritarismo, coisas nesse sentido. Então você vai tendo ali ramificações desse processo histórico, né? Elas terminam, por exemplo, em guerra, tanto a Segunda Guerra Mundial quanto a Guerra Fria e tal. E a gente já passou por esses momentos. No século XXI, por exemplo, a gente tem outras questões que surgem. A gente tem, por exemplo, o populismo, questões referentes à polarização ideológica, movimentos identitários e a influência das plataformas digitais. Como que isso impacta a sua vida, né? Vamos lá. Primeiro, populismo. O populismo, ele pode ser de qualquer área, tá? Assim como o fascismo, tá? Não necessariamente você vai ter isso só nos movimentos que são referentes a um lado da direita, né? Eles são uma oposição aí que desafia instituições democráticas. Como? Geralmente, quando você está em algum momento de crise social, surge algum político populista. O político populista é aquele que fala aquilo que o povo quer ouvir. Quando a gente está na sociedade, a gente reprime muito vários discursos. O político populista, então, ele vê essas divergências e ao invés dele, né, jogar elas para o lado, não, na verdade ele apela para essas divergências, ele apela para essas paixões que estão reprimidas, ele apela para essa questão, ele é o salvador da pátria, ele vai fazer as coisas voltarem a ser como eram antes. Só que ele não tem um projeto de governo de verdade, por isso que é populista, porque ele está fazendo medidas que na prática não se consagram. Igual, eu vou devolver a família para o Brasil. A família de quem? A minha família não foi embora. Tá tendo um movimento em massa de imigração, as pessoas estão fugindo do Brasil. Não, então assim, as famílias estão aqui. A questão é que talvez a sua visão do que seja uma família está sendo contestada nos últimos tempos por, né, famílias que são consideradas disfuncionais, como, por exemplo, famílias de mãe solo, famílias onde os avós criam a criança, famílias onde você tem um casal homossexual. Então você vai se deparando com essas questões e você vai ficando louco. E aí vem alguém e fala assim, eu vou dar a solução para o seu problema. Acabou a dor no seu coração. Eu vou resolver. Mas eles aí vão enfrentar as instituições democráticas, questionar, por exemplo, uma coisa que tem sido muito questionada, urna eletrônico, voto, essas coisas. Então você pega coisas que já estão bem consolidadas na sociedade, você começa a questionar, bater em cima delas, exatamente por uma medida populista, né? Para você pegar aquilo que tem mais enraivecido na população e trazer à tona e falar, ah lá, agora eu posso falar essas coisas porque tem essa pessoa lá que concorda comigo. Agora a gente vai pra frente, graças a Deus. Tem a questão também da polarização ideológica, né? Isso aí não é de hoje, mas com a internet essas questões vêm se intensificando bastante. A gente ainda não aprendeu muito bem como usar esse meio eletrônico de se comunicar, né, de se socializar.
Então a gente tem divisões extremas ali, né? Entre posições conservadoras e progressistas. E não tem como ter meio termo, tá? Então ou você é de esquerda ou você é de direita. E se você for de centro, você é um safado acovardado. E não tem como você ser um ou outro. E é o que eu estava falando na última aula, né? Provavelmente você é um e outro, né? Você pode se identificar mais com ideais de esquerda, progressistas em alguma medida. Mas você em algum momento também é conservador. Um exemplo muito básico. Quem estuda criminologia crítica sabe que o sistema penal brasileiro é uma falha. E qualquer centavo público que é utilizado para fazer com que uma pessoa fique pior do que ela já estava quando ela entrou lá, é um dinheiro mal gasto. Para a pessoa ficar ruim, deixa ela viver sozinha, que ela fica ruim por conta própria. Não precisa trancar ela lá dentro. Então, existem vários estudos e dados internacionais que comprovam que a abolição do sistema penal seria uma boa medida. Se eu te falar isso agora, você que é uma pessoa progressista, ou não, tanto faz, mas se eu te der todos os dados e te falar isso agora, você vai acreditar? Não, porque desde que você é gente, as prisões existem e elas são do jeito que são, e a pessoa tem que ser retaliada mesmo. Ela cometeu um crime e você fica lá presa, porque ela fica lá pagando, igual um purgatório. Pronto, então você está tendo uma posição conservadora. Você não está sendo progressista. Eu estou te mostrando uma revolução social que pode ser feita e você está falando, opa, peraí, essa posição mais comedida do opa, peraí, não vamos dar um passo maior do que a perna, ela está intimamente ligada à posição conservadora. Então você, em alguns momentos, vai ter posições conservadoras e outros progressistas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem muitas posições conservadoras. Eu sou um pouco cética, eu não acredito muito nessas revoluções abruptas sociais. Então, assim, não necessariamente eu comungo com o que significa direita no Brasil, até porque existe essa diferença. O que é direita, por exemplo, na Inglaterra, quais são os ideais, os objetivos e o que essas pessoas propõem, não é a mesma coisa aqui no Brasil. Aqui no Brasil, geralmente os partidos de direita, eles são parasitados por pessoas que têm como único objetivo garantir renda e poder. Então são pessoas ali que precisam de cargos públicos acima do teto salarial com muito dinheiro, são pessoas que precisam de favores políticos, pessoas envolvidas em corrupção, e elas defendem o estado de coisas como ele é, exatamente porque esse estado de coisas como ele é, sem mudanças legislativas e sociais, garante a eles a vida que eles têm, com luxos, né? E enquanto outras pessoas passam a vida na miséria. E aí eles se dizem de direitas e conservadoras. Mas eles não são de direita e muito menos conservadores. Porque você ser conservador é uma posição de vida, é uma posição que faz com que você precise integrar ali na hora de você fazer alguma decisão política, com que você precise integrar passado, presente e futuro. Então você precisa ter uma perspectiva ampla antes de sair dando qualquer pitaco em política. Então você precisa ter uma posição mais cética, comedida, não se deixar levar por muitas paixões, o que também é meio utópico, né? Mas então, assim, só porque você quer que as coisas continuem como elas são, não quer dizer que você seja conservador. Então, assim, essas posições, elas estão ligadas num movimento populista de apelar para os seus medos e para as suas paixões. Isso não tem nada a ver com ser conservador. A pessoa fala que ela é de direita conservadora para que ela possa se aliar a um partido, a uma ideologia e para que você tenha uma base para falar que você é daquele jeito, que você acha aquelas coisas, porque você está ligado a uma ideia conservadora. Você está ligado a uma ideia populista, ponto. Isso não tem a ver com partido, isso não tem a ver com posição ideológica, isso tem a ver com o seu medo frente à sociedade. Tá errado? Não, mas você não pode falar que é conservadorismo, porque o conservadorismo na ideia, na origem do negócio, não tem nada a ver com isso. Então, assim, no Brasil a gente tem esse uso dos partidos políticos para mascarar aí, né, posições de poder também. Então, assim, tem essas questões de polarização ideológica, e isso enfraquece muito a democracia, enfraquece muito o debate, porque, assim, é só isso que eu posso ser? Eu só posso ser de esquerda ou direita? Eu não posso ser mais nada? E se eu não quiser ser nenhum nem outro? Ah, não tem como. Tenho, Tem. Ah, então você é de centro, você é frouxo. Eu não, eu só não comungo nem com um nem com o outro. Porque, por exemplo, a esquerda hoje ela é um partido muito identitário. Então inclui questão de raça, gênero e sexualidade nas suas plataformas. Porra, mas é só esses problemas que a sociedade brasileira tem hoje? Raça, claro. Mas, por exemplo, questão de sexualidade, é só isso que tem? Então, para você ser de esquerda, você precisa ser homossexual, negro, não binário, alguma coisa nesse sentido? Não. Então, assim, é
pela ideia, pela ideologia que é propagada, não pelas pessoas que estão ali. Então o movimento fica identitário, você tem que ter uma identidade para estar ali, você foca em identidade, sabe o que acontece? Você perde apoio, porque as pessoas não se identificam mais. Então no Brasil se perde muito o que é direita e esquerda, porque as pessoas ficam moldando esses termos a bel prazer, para se enquadrar ali no que elas querem, no que elas não querem, e o que é de verdade, de acordo com a história, e o que deveria ser de acordo ali com, né, os objetivos, não existe, tá? E os partidos digitais, né? Existe, por exemplo, o Partido Pirata, não é aqui do Brasil, mas existe o Partido Pirata, que foca ali em transparência, direitos digitais. Então são pessoas aí, né, que estão pensando mais à frente. Tem gente que está pensando só em não passar fome. Mas espero que você tenha gostado e entendido essa primeira parte que a gente fala aí da história, tá? E agora a gente vai entrar na prática no que é direita e esquerda, tá? Isso são só considerações a nível histórico, cultural, é uma divagação, assim, tá? Mas tem propósito, pelo amor de Deus, propósito histórico, educativo, crítico, então nada se perde. Mas volta para você ver parágrafo por parágrafo o que é cada um dos partidos. Vai que você descobre com qual você se identifica mais. Vai que você descobre que não é o que você achava que você era.